Olá, estrelas, boa noite. Bom, a noia de sempre. Será que eu estou ao vivo? Bom, até eu ver começar a darem oi pra mim, acenar, falar oi, 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 eu fico, será que eu tô ao vivo? Ah, tô ao vivo! Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, amor! O carecão é o Leandro que me mandou um sorrisinho. Legal, tá me ouvindo então? Tá todo mundo ouvindo bem? Beleza, Rosângela, obrigada. Olá, olá, boa noite. Olha, que legal, tá me vendo da Argentina, show de bola. Tem mais alguém me vendo fora do Brasil? Boa noite, boa noite, boa noite, Ana Lúcia, boa noite, boa noite. Oi, oi. Maravilha! Bom, hoje é domingo. Tô tirando vocês do seu selo do domingo para vir falar sobre Deus. Falar sobre a nova espiritualidade. Olha, da Austrália, que legal, que legal. Falar sobre as várias faces do Criador e a nossa espiritualidade, essa nova espiritualidade. Antes de eu começar, eu queria falar para vocês que essas lives, elas são aquecimentos para o evento que é logo mais, na quarta-feira, dia 18/8, Despertar da Prosperidade, onde eu vou falar para vocês como é que a gente vai limpando os bloqueios todos que impedem a prosperidade em todos os aspectos da nossa vida, prosperidade emocional, prosperidade financeira, prosperidade como um todo, de estar na nossa vida, de você se tornar próspero de verdade com as luzes do Criador. Para quem não sabe, as luzes do Criador estão relacionadas aos mestres ascensionados, aos anjos. O aniversário de Ganesha é dia 10 a comemoração. Depois do evento, que, né, agora é dia 18, eu consigo falar melhor sobre isso. Tá bom? Porque agora eu tô totalmente no flow do evento, eu tô empolgadaça. E esse é um assunto que eu vim falar com vocês hoje, que é um assunto que é bem levinho, perto de ontem. Então eu queria que vocês, pedir para vocês compartilharem a live, o link da live, comentar pra gente fazer uma live legal. Bom, a gente aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um conceito muito que foi colocado pra gente desde muito cedo de um Deus único, de um Deus que a grande maioria das pessoas tem essa religião ou veio dessa religião, por mais que você esteja despertando, maioria das pessoas vieram da religião onde a gente tem o conceito de um Deus. Então, fica muito confuso pra gente quando a gente começa a lidar com o eu sou. A primeira confusão que a gente tem que lidar é que o Deus tá dentro também, né? Você é parte do todo. A gente ouve isso o tempo todo. Eu sou um com Deus, eu sou um com o todo. E é muito difícil a gente desenvolver esse conceito, entender esse conceito, porque a gente foi criado, e aí a gente está falando do nosso ego, todo aprendizado. Oi, Creuza, boa noite! Todo o nosso aprendizado está relacionado a esse conceito de Deus único. Só que nós, seres humanos, a gente vem muito mais de religiões e crenças politeístas, ou seja, que admiram e cultuam e adoram vários deuses, do que a história da humanidade como um todo, do que esse período onde a humanidade passou a cultuar um único Deus. Mas mesmo dentro da Bíblia, esse único Deus tem vários nomes. Então é uma forma de trazer à tona essa questão das faces do Deus, que eu vou explicar mais, né, logo mais. Mas se você pensar, então tem
Adonai, que tem um significado, é uma face de Deus voltada para uma questão, para uma coisa. Tem Yod Revolhe, Yahvé, tem vários, Agla, tem vários nomes, né, que Deus, dentro mesmo com os nomes hebreus, né, hebraicos, eles têm função. Assim como os deuses todos são faces do mesmo Criador, eles têm características relacionadas a funções. Porque o ser humano, conforme foi olhando para a natureza, bem lá atrás, a gente tem a capacidade de se conectar com o divino. E conforme a nossa a visão que a gente tem do mundo, a gente vai trazendo nomes para esses deuses. Então, os deuses, na verdade, como a gente conhece, eles foram criações nossas. Não que eles não existam, pelo contrário, eles existem. Só que cada pessoa conseguiu enxergar e trazer uma forma para esse Deus. Então você pega, por exemplo, no Egito. O Egito a gente tem uma série de deuses. Na Grécia, uma série de deuses. Os hindus, uma série de deuses. E eles todos são faces do mesmo Deus. Então, como é que funciona isso? A gente não tem a capacidade de conseguir ter uma noção total desse todo, que é a criação, o Criador. Mas, para ter uma ideia, eu vou pegar o exemplo do Bhagavad Gita, que é quando Arjuna pede uma visão do todo para Krishna. E aí, é uma foto que eu postei aqui no Instagram hoje mais cedo. Aí, o que acontece? Krishna mostra para ele, mas para que ele possa enxergar, Krishna fala, vou te dar a visão de um Deus. Então, ele conectou com a centelha divina de Arjuna, para que essa centelha divina conseguisse decodificar o que estava acontecendo. Então, o que é isso? É você trazer o seu Deus pessoal, sua centelha divina, para decodificar o todo, porque é só a sua centelha que consegue enxergar esse todo. E aí, o que Krishna fez? Krishna mostrou para ele a visão do todo. E a visão do todo... E eu esqueci de... Peraí, só um minuto que eu esqueci de bloquear aqui as tranqueiras de mensagens e Olá! tal. Ixi, o que aconteceu? Será que eu caí? Nossa, o que aconteceu aqui? Peraí, eu vou ter que... não consigo sair disso. Nossa, que isso? Pronto, consegui. Abri um monte de negócio, abri o e-mail, abriu tudo. Bom, vamos lá. Então, Krishna, o que ele fez? Ele tocou, né, a nossa essência divina de Arjuna, para que Arjuna conseguisse entender o êxtase do todo. O que era essas milhões de faces do Criador? E aí, essa imagem que eu postei hoje é a representação desse momento de iluminação de Arjuna, quando ele se vê no todo. E aí, então, tem todas aquelas faces de Deus, e Arjuna, como todo mundo, imaginava que o Criador ia mostrar para ele a verdadeira face, ou seja, a face do todo, ia ser uma coisa de florzinha, de borboletinha. Então, ele também se surpreendeu com todas as faces, onde a criação e o Criador é uma coisa só, passado, presente, futuro, tudo tá ali nessa mesma grande criação. E pra gente ter uma ideia do que seria isso, é como se você imaginasse que todos os deuses que você conhece, todos eles juntos, os deuses, os orixás, os anjos, todas as formas de Deus, todos os deuses hindus, todos os deuses nórdicos, todos os deuses pagãos, o Wicca, os egípcios, todos eles aparecessem para você ao mesmo tempo e você dentro disso, porque você é parte disso e todos os humanos também são parte disso. E esse é o todo.
onde não existe um melhor do que o outro. Só que a gente, nessa questão de ter que ser o melhor, que eu tenho falado muito, ter que ganhar, a gente faz a mesma coisa com Deus. Então a gente pensa, não, meu Deus é melhor do que o outro. Mesmo quando você está se espiritualizando, você corre o risco de blasfemar contra Deus, porque Deus é um com todas essas faces. Quando você começa a achar que seu Deus é melhor do que o do outro, ou criticar o Deus do outro, sabe? E isso é uma das grandes ciladas da espiritualidade, que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se você se apega a um único Deus, exatamente, é música Gita. Se você se apega a um único Deus e você aceita todos os outros, você tá ainda na divisão. Você fala, como assim? Como assim? Você não ama Ganesha? Amo Ganesha. Mas todo Deus que eu tenho alguma dificuldade de culto, eu vou lá cultuar. Por quê? Porque eu tenho que entender que o todo inclui aquele Deus que pra mim é meio esquisito. Percebe? Porque senão eu tô na separação. Senão eu tô julgando que o meu Deus é melhor do que o outro. Senão eu tô julgando que aquilo não é um Deus. A gente precisa entender que cada Deus, ele tem características. Aí então vamos falar do nosso eu sou. Nosso eu sou também tem todas as características de todos esses deuses, porque é uma centelha divina. Então essa centelha divina, imagina como se fosse uma bola de energia. Não é isso, mas é pra gente imaginar. Então, conforme você se conecta a um Deus, essa centelha divina, ela vai se moldando e desenvolvendo os talentos daquele Deus. E é para isso que você se conecta a um Deus. Para quê? Para que você receba, como se fosse colocar a nossa bola de energia dentro de uma forma. Essa forma são os talentos, as características, as bênçãos daquele Deus em específico. E aí, então, quando você precisa se conectar, por exemplo, com Ganesha, você tá pegando a sua centelha divina e tá se moldando a energia de Ganesha. Percebe? Então, o que a gente está fazendo quando a gente está se conectando e entrando numa devoção? A gente está ensinando para nossa essência ferramentas que ela possa desenvolver na nossa vida. Por isso que não é o Deus que vai resolver a sua vida, é você se tornando aspectos daquele Deus que vai resolver sua vida. Então, o todo, ele inclui todos os deuses. E cada Deus pode nos ajudar em momentos diferentes, em situações diferentes. Mas o grande exercício não é você se apegar a um determinado Deus e ficar nele. O grande exercício é você devotar para aquele Deus que você tem preconceito, para aquele Deus que você fala, isso não é verdade. Essa é a grande transformação, porque choca teu ego, você vai se rever em milhões de vezes, traz para a sua centelha divina informações que ela não teria, que pode trazer para você, mas principalmente faz você entender, ter um vislumbre dessa visão com o todo. De eu sou Deus, a centelha divina que habita em mim, habita todos nós, e traz essa conexão. Esse é um exercício que eu faço constantemente. Então, assim, por exemplo, o evento, o Despertar da Prosperidade, a gente vai trabalhar com as chamas do Criador. As chamas do Criador, a fraternidade branca, os mestres ascensionados, toda essa egrégora, era uma egrégora que há uns anos atrás, para mim, era tipo, como assim? Eu olhava aqueles mestres, tudo purpurinado, eu olhava aqueles decretos e eu venho de uma escola de alta magia, de espiritualidade ritualística e tal, não sei o que, e eu olhava essa facilidade de conexão que essa egrégora nos trouxe
com todo o descrédito possível. Quando eu percebi isso em mim, eu falei, opa, ó o julgamento do todo, você tá blasfemando. Você tá maculando a sua própria essência, vamos mexer nisso. E aí eu fui mergulhar na devoção com essas energias e a minha centelha divina aprendeu a manifestar essas energias. E aí, então, o que acontece? Quando a gente vai vivendo experiências com outros deuses, a gente vai se transformando e a gente vai evoluindo enquanto Deus em ação. Então, os talentos que os deuses, os anjos, a energia, a luz do Criador, dentro dos 7 raios me trazem, é diferente da energia que Ganesha me traz, que Shiva me traz, mas que todos eles são a mesma fonte de tudo. Só que você consegue melhorar a sua visão, você consegue ter ferramentas de autotransformação. Aceitar não é amar. A gente precisa amar. Então, aquele Deus que você não ama, tá na hora de você devotar. Aquela energia que você aceita, tá na hora de devotar. Porque ela é parte de você e vai trazer ferramenta para sua centelha divina, para o seu eu sou caminhar. Então, o seu eu sou, ele vai só aprendendo, porque essa centelha divina, ela vem se manifestar através do nosso aprendizado, da nossa vivência. É um privilégio estar na terceira dimensão. Então, conforme você devota para Ganesha, você recebe essa energia e sua centelha divina fica mais forte. Você devota para um anjo, para Arcanjo Miguel, você recebe as ferramentas dessa energia, dessa face de Deus e sua centelha divina fica mais forte. Você devota com os mestres, você recebe essa energia e sua centelha divina fica mais forte. Então, eu escolhi fazer o Despertar da Prosperidade com as chamas do Criador, primeiro porque eu aprendi com a devoção que essa é uma egrégora, vamos dizer assim, onde você consegue adquirir consciência de onde estão seus erros. Porque cada chama é muito específica para onde ela atua e aonde ela vai te ajudar, o que ela vai te mostrar. Então, é um tipo de caminho espiritual que você consegue se sentir seguro, que você consegue se conectar, que você consegue entender dentro das suas sombras que se manifestam o tempo todo, qual é a chave, qual é o raio que vai te ajudar a transmutar isso. Inclusive, a transmutação é uma das energias dessa nova era, que é a chama violeta. Então, você precisa transmutar, é a chama violeta. Então, não dá pra gente ignorar. Então, as chamas, elas têm um poder incrível, porque todos os deuses também estão dentro das chamas, né? Não tem uma coisa assim, ah não, essa daqui é uma egrégora que não conversa com essa. Essa parada de choque de egrégora, que o povo fala, tal, isso tudo caiu tudo por terra. Porque quando você fica preso, você tá dentro de um rótulo, você perde a sua liberdade. A união, a grande parada da espiritualidade é você se dissolver no todo. Essa é o yoga, essa é a meta máxima, esse é o samadhi, a iluminação, essa dissolução do todo. E para que você realmente possa se dissolver no todo, você não pode mais ter senso de separação. E quando você tem senso de separação com Deus, é um atraso no seu caminho. Porque a meta da espiritualidade é se conectar com esse todo, é se conectar com esse Deus. Então, o que eu queria trazer para vocês? Investiguem os deuses. Devoção não se prende a rituais. Não se prende. Mas um ritual, ele te ajuda. Por quê? Por exemplo, se você for... Todos os deuses, eles são um, né? São várias faces. Mas se você for adorar Ganesha,
Você precisa trazer os elementos relacionados àquela divindade, que é diferente. E os rituais relacionados àquela divindade, que é diferente. Com os rituais, por exemplo, cristãos. Se você vai adorar Jesus, você precisa usar os rituais cristãos. Assim como se você for adorar Ganesha, você vai usar os rituais Ganesha. Jesus, Ganesha, todos eles são um só? São. Mas a gente precisa, para mergulhar nessa energia e conseguir trazer todo esse conhecimento para a nossa presença divina, os rituais e as conexões certas. Porque senão a gente não faz nenhuma coisa nem outra. A gente não pega Jesus Cristo e faz um ritual faz um ritual de Baco, porque não combinam um com o outro. E os deuses, eles têm características que a gente precisa respeitar, que a gente precisa conhecer e trazer para a nossa vida. Toda característica divina é válida porque é aprendizado. É aprendizado do seu eu sou, do seu Deus, do Deus que habita em mim, que habita em você. Então, quando você se devota a conhecer outras culturas, a mergulhar em outras conexões espirituais, você está trazendo bagagem para o seu eu sou. Exatamente, Ana. E é isso que a gente, que a conexão direta é o que os mestres vieram ensinar. Hoje a gente tá com uma vibração mais elevada no sentido de conexão, exatamente porque você, através da sua centelha divina, você consegue se conectar diretamente. Então, aí o que acontece? A gente não precisa abandonar os rituais e a devoção se isso te faz bem, se isso é o que abre o seu coração. Por quê? Porque a conexão direta ela só vai acontecer se o seu coração estiver preparado e aberto para isso. E como é que você vai abrir o seu coração sem uma devoção, sem trazer os elementos que vão alterar o seu estado de consciência? Porque os deuses eles não precisam de nada. Quem precisa somos nós. Então, quando eu falo que para Ganesha o incenso de sândalo é o incenso de sândalo porque ele gosta, o que está acontecendo? Eu estou acessando o registro akáshico e eu estou acessando o inconsciente coletivo de eras e eras de devoção. Então, a sua mente recebe essa informação e ela ganha um direcionamento. Os deuses não precisam de nada disso. Quem precisa somos nós para conseguir se conectar. Então, quando você tem o teu peito completamente aberto e completamente aceita perfeitamente todos os deuses e consegue se emocionar com todos eles, passou no seu pensamento, você tem esse amor real, que eu acho muito difícil, você realmente não precisa de nenhum tipo de ritual, você é a devoção encarnada. Mas quando a gente está aprendendo, e é o caso da maioria das pessoas, inclusive eu preciso mergulhar, eu preciso trazer todos os elementos, eu preciso trazer os rituais, eu preciso trazer as músicas, eu preciso trazer as imagens, eu preciso trazer conhecimento, eu preciso entender, porque a gente também trabalha com o mental, o nosso corpo, são vários corpos, é o corpo físico, é o corpo mental, é o corpo espiritual, é o corpo emocional. Você não se conecta com o ser apenas pelo seu corpo espiritual. Seu corpo espiritual, aliás, já está conectado. Você precisa trazer toda a devoção nos seus outros corpos. E os rituais, eles são feitos para isso. Então, quando você, por exemplo, bate palma cantando mantra, ou quando você faz japamala, ou quando você faz esses movimentos enquanto você está se conectando, você está fazendo o quê? Você está trazendo seu corpo para a espiritualidade, para esse momento. Quando seu peito se abre, você está conseguindo conectar direto com a espiritualidade. A chama trina, ela é Deus no nosso coração. Então, você precisa abrir o seu coração. E isso é difícil. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente estaria a fazer assim, ó. Vou me conectar. Acabou. Não. A gente tem um monte de trauma, a gente tem um monte de sequela, a gente tem um monte de crença limitante, a gente tem um monte de dúvida, a gente tem um monte de preconceito, a gente pode até estar com a cabeça falando, não, eu aceito todos os deuses. Aí
beleza, pega um Deus, por exemplo, que seja assustador para você. Tipo, a Kali, Deus Akali, por exemplo. Ou algum outro Deus que não seja fácil, palatável, sabe, assim? Porque aí você vai ver se você realmente tá de peito aberto ou se você tá acomodada no ego. Porque o ego veste a máscara de tudo é fácil e não é. Exatamente. A gente sonha com os deuses. Tem deuses que se apresentam na nossa vida. Quando tem muita gente que me fala sobre isso, inclusive de Ganesha, que Ganesha apareceu num sonho e aí depois a pessoa descobriu quem era Ganesha. Os deuses eles fazem isso. Por quê? Porque a gente, às vezes a gente tá precisando, pedindo para Deus, né, para o universo, uma solução e essa solução é a face daquele Deus. É os benefícios que aquele Deus te traz. Então o universo está falando, olha só, esse Deus aqui, ó, vai te ajudar. Mas não é o Deus que vai ajudar, é a sua conexão com Deus, é o aprendizado que a sua alma vai ter das energias daquele Deus que você vai colocar em prática. Então, toda conexão espiritual, ela precisa de um mergulho, ela precisa de aprofundamento, ela precisa de conexão. E isso a gente faz com devoção, a gente faz com rituais, a gente faz usando os símbolos. Nós precisamos de tudo isso. Um dia eu acho que a gente pode chegar no momento em de simplesmente estar conectado com o todo e não ter mais dissolução, né? Separação e ser toda uma coisa só. Mas enquanto a gente está ainda aprendendo a sair da competição, sair da divisão, parar de julgar o que é certo, o que é errado, quem tem mais poder, quem tem menos poder, eu querer ser melhor do que o outro. Enquanto a gente ainda tá nesse aprendizado da humanidade, da terceira dimensão, porque esse é o grande aprendizado da humanidade, o grande aprendizado nosso aqui é sair da divisão, é conseguir ter a visão do todo. E é por isso que Krishna falou para Arjuna, vou dar a visão de Deus. A gente tem essa visão de Deus, a gente tem que despertar essa visão de Deus. E como é que isso despertou? Foi Krishna. E como é que Krishna despertou a visão de Deus de Arjuna? Devoção. Arjuna, devoção. Devoção pura a Krishna. Então, Krishna tocou Arjuna. Então, bom, alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta? Que bom! Então, para concluir, estrelas, que eu não vou ficar aqui me alongando muito, essas lives de aquecimento, elas são pequenas provocações pra gente pensar, descobrir o que a gente quer verdadeiramente através da espiritualidade, o que é esse mergulho, né? E eu vou aproveitar e convidar vocês de novo pro evento. Se você não se inscreveu, vai lá na minha bio, se inscreve. A gente vai trabalhar com os mestres, a gente vai trabalhar com os anjos e com as chamas. Cada uma das chamas, ela tá ligada diretamente a uma área da nossa vida. Então, quando a gente consegue prismar a luz do Criador, sem interferência, sem bloqueio, sem crenças limitantes, sem sujeira, sem detrito, aquela área da nossa vida se ilumina e a gente consegue enxergar as sombras que estão impedindo essa área de ser pura luz. Quando a gente fala de viver na luz, buscar a iluminação, trabalhadores da luz, toda essa parada está relacionada diretamente à sua sombra. Não existe luz sem sombra. Então, assim, eu quero me iluminar. Você vai olhar para o que você tem de pior. Ah, eu vou ser um trabalhador da luz. Você vai olhar para o que você tem de pior. Ah, a iluminação, eu quero nada. Você vai olhar para suas sombras. Não tem como. Essa é a iluminação verdadeira. Olhar para suas sombras. E cada Deus, cada face de Deus pode nos ajudar. Vai trazendo ferramentas, porque é a generosidade, né, da criação como um todo. Trazer ferramentas para que você se torne
Deus em ação. Lembrando que o universo, Deus, o Criador, ele está sempre expandindo, sempre crescendo, sempre abundante. Então, assim como a gente tem todos esses deuses que já foram vindos no passado e nos acompanham até hoje, os que viraram mitologia, entre aspas, todas essas, tudo isso, ele continua expandindo. E os deuses novos vão continuar surgindo. E a gente tem que olhar isso com amor. E eu me emociono. Por quê? Porque nós estamos vivos, a nossa centelha está viva. E conforme a gente vai aprendendo sobre a humanidade, o espírito do nosso tempo vai trazendo novos deuses. Vai trazendo novas formas de adoração ao Criador, ao todo. Inclusive hoje a gente consegue cuidar do nosso Deus, entender que esse Deus está dentro da gente, que ele é conectado com todas as faces e que se cabe no seu coração, é aceito. Isso, aliás, isso é uma pergunta que me fazem muito. Eu posso botar no mesmo altar Shiva com Cristo, com sei lá quem, e no seu... Pode, se cabe no seu coração, pode ir para o seu altar, mas mais do que isso. Não é quem cabe no seu coração que você tem que olhar, é quem não cabe no seu coração que você tem que olhar. Aí tá a chave da união, de entender Deus como um todo mesmo. Então vai devotar para aquele Deus, para aquela energia, para aquela que é estranho, que não é familiar, porque aí você vai romper os seus preconceitos e as suas sombras com relação a Deus. Essa talvez seja a sombra mais difícil e a mais importante de você derrubar, de você unificar, de você trabalhar. É muito difícil mudar conceito espiritual, é muito difícil mudar conceito devocional, é muito difícil. Você pode até, por exemplo, ter sido criada no protestantismo, saiu do protestantismo e consegue cantar seus mantras e tal. Quanto disso não é difícil para você fazer? Até que você comece a fazer e aí você se devota e aí você é tocado por aquela energia daquele Deus e aquilo passa a ser natural. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer sempre. Sempre que você se pegar com algum preconceito com relação a uma face do Criador, você lembra que você está blasfemando contra você mesmo, porque você é parte desse todo. E essa é talvez, eu acho, dentro da minha experiência, tipo, as sombras mais difíceis de lidar. Mais difíceis de lidar é você conseguir amar o Deus como um todo, incluindo os deuses que você tem problema, tem preconceito, porque a gente confunde o Deus com os devotos. Então a gente acaba criando preconceito por causa dos devotos. Exatamente, é isso que eu tava falando, Kelmar. A gente não são os deuses que nos decepcionam, não são os deuses que fazem atrocidades. Quem faz atrocidade em nome de Deus são as pessoas. É a massa de manobra, é o controle. Quanto mais burra a pessoa for, quanto mais fechada a pessoa for, cabeça fechada, um único Deus, só eu tô certo, o resto é demônio. Quanto mais você for fechado, mais você é manipulável. Não interessa a grande sociedade que precisa dos poucos escolhidos e dos muitos escravizados, que o ser humano comece a ver o todo. Que o ser humano comece a amar o próximo porque faz parte do todo. Que o ser humano comece a amar todos os deuses. Que o ser humano pare de querer competir, pare de querer ganhar, pare de ter poder. Porque é isso, né? Os deuses. Ah, meu Deus é mais poderoso que o seu. Se você for estudar, tem um monte de conceito assim que veio do cristianismo, né? Não. Meu Deus libertou os escravos, abriu o mar, matou os deuses egípcios. Tudo isso é forma de bitolar, escravizar a pessoa. A gente precisa se conectar com a verdadeira essência do Deus. E a verdadeira essência do Deus você conhece através da sua verdadeira essência. Então,
É isso. Vou reforçar o convite. Amanhã a gente tem live de novo, às 20 horas. Eu não lembro o tema, mas eu acho que amanhã é sobre guru, se não é, bom, enfim. E a gente tá chegando muito perto do evento, eu tô super empolgada. Eu descobri realmente um grande poder que o entendimento e a devoção e o mergulho, mas é muito mais um mergulho nas luzes do Criador, traz do entendimento da própria essência, é um poder gigante para transformar a sua vida, para transformar as suas crenças, para identificar onde está o problema, para te trazer ensinamentos, sabe? Para trabalhar. É tudo separado de uma forma que você consiga entender. Mas na verdade tudo está unido. É todo o todo. Mas é uma maneira que a gente consegue entender. Então eu estou muito empolgada que eu quero trazer todo esse conhecimento para vocês no evento. E então, um beijo, muita luz. E se eu puder dar um conselho aqui, faz uma reflexãozinha. Qual é o Deus que você carrega preconceito? Com Deus ou com as pessoas? Vamos lá cultuar. Vamos abrir o nosso coração para todas as formas do Deus, para o todo de verdade. Não para o todo aceitável, não para o todo que você quer, não para o todo que é agradável e fácil para você. Um beijo, muita luz e eu espero vocês amanhã aqui de novo às 8 horas.